E aí, galera? Nós somos os alunos do terceiro ano da Biologia, da Uniara, e hoje a gente vai falar sobre o nosso tema, que é Rastros e Vestígios de Fauna. O nome do nosso projeto é Que Bicho é Esse? A gente vai estar abordando para que servem esses rastros, esses vestígios, como fazer a coleta dessas informações, sobre os métodos de coleta, técnicas de rastreamento. E meio que nisso a gente vai estar abordando a mastofauna, répteis, avifauna, anfíbios, tudo isso. Bom, galera, vamos começar falando um pouco de mamíferos, né? O que eu posso falar para vocês? Que todo esse assunto que a gente vai falar agora é um assunto de extrema importância para quando a gente vai fazer pesquisa sobre determinada espécie, coletar dados sobre determinado animal, saber como que esse bicho vive na natureza, o que a gente pode estar absorvendo disso tudo que a gente encontra, tá? Então, eu queria começar falando sobre hábitos e comportamentos desses animais que são diretamente relacionados com comunidade e população. Tá? Eu vou dar mais ou menos uma explicação do que são essas duas coisas. Então, o que eu posso falar é que o comportamento das espécies é completamente influenciado pelo ecossistema e pela população, em seguida pela comunidade pertencente. O que a gente interpreta como comunidade? A comunidade de animais seria um conjunto de organismos da mesma espécie que habita a mesma área geográfica. Então, o que isso significa? Vamos pensar na formiga. A formiga, ela tem seus integrantes dentro do formigueiro e aquele número de formigas dentro de um formigueiro é uma comunidade, tá? São indivíduos da mesma espécie que interagem entre si na mesma localidade geográfica. Isso a gente denomina como comunidade. População são indivíduos de espécies diferentes que interagem também na mesma área geográfica. Ou seja, como vocês estão podendo ver aí na imagem, temos dois tipos de imagens diferentes, né? Primeiro vocês veem essa imagem do mar e eu posso falar para vocês que essa imagem é uma imagem de interação entre populações, né? No caso aí vocês veem os peixes, os corais, algumas anêmonas, então tudo isso junto a gente acaba concluindo que é uma população. Já na comunidade é aquele lance dos mesmos animais, das mesmas espécies, enfim, é basicamente isso. E o que isso tem a ver um com o outro? Tem a ver que comportamento de população influencia em comportamento de comunidade. Então, a partir desse ponto, a gente consegue coletar informações, consegue coletar alguns rastros que acabam deixando essas interações, e por meio disso, a gente consegue obter muitas informações a mais sobre determinado bicho, aonde ele vive, como ele interage com outros animais. E é basicamente isso que eu vou falar para vocês aqui hoje, tá? Bom, vestígios de mastofauna. São qualquer elementos que o animal deixa por onde ele passa, ou seja, fezes, ranhuras, pelos, ou até mesmo caça que ele acabou predando e não conseguiu se alimentar completamente. Então, tudo isso são vestígios que esses animais deixam, tá? Geralmente, o comportamento desses animais também vão influenciar nesses vestígios, tá? Porque cada animal, ele tem uma reação diferente. Então, geralmente, em situação selvagem, ele pode fazer com que esses vestígios sejam deixados em locais não habituais, de maneiras diferentes. E, enfim, é toda uma interação aí que tem entre essas áreas, né? E as técnicas de rastreio que a gente vai poder utilizar em campo seria
entre mamíferos e outras espécies, a gente pode usar vários tipos de armadilhas que a gente consegue fazer a coleta desses materiais. Então, eu estou mostrando aqui para vocês alguns tipos, que seria a Tomahawk, a Sherman, a Pitfall e as câmeras traps. Eu vou falar um pouquinho cada uma, tá? A Tomahawk, ela é essa armadilha fechadinha, toda prateada que vocês estão vendo aí na primeira imagem, tá? Ela é usada basicamente para captura de mamíferos de pequeno porte, de pequeno a médio porte, como pequenos roedores. A Sherman acontece da mesma maneira. A Sherman é essa toda vazada, né, que está abaixo da Tomahawk. Ela tem basicamente o mesmo objetivo, mas ela é mais usada para captura de aves, répteis, e ela basicamente serve para isso. Então, quando a gente consegue capturar um animal dentro dessas armadilhas, a gente consegue também ter informações sobre possíveis vestígios que eles podem deixar, ou seja, pegadas, tamanho do corpo, hábitos também que eles podem apresentar, qualidade na saúde, que a gente também pode estar observando conforme a captura desses animais, tá? Já a Pitfall é essa terceira imagem do balde no chão, não sei se vocês estão vendo, que ela é montada de uma forma que a gente estende lonas, né, no campo, que fazem com que o animal seja guiado para cair nesse balde que a gente coloca no chão, tá? Ela é usada mais para capturar invertebrados e outros pequenos mamíferos também que caiam aí e não consigam sair, tá? Invertebrados eu quero dizer o quê? Aranhas, milípedes, escorpiões, qualquer animal que entre aí nessa área dos invertebrados, tá? Aí também tem a câmera trap, né, que a gente usa bastante ela, geralmente é para capturar informações noturnas, né, ou se não para capturar informações de animais que são mais arredios, que são mais difíceis da gente ver ou poder ter contato com algum rastro deles. Essas câmeras são bem interessantes, porque além de elas poderem capturar as imagens, né, desses animais em vida livre, em vida selvagem, a gente consegue também observar os hábitos de cada um. Então, aí vocês podem ver uma das imagens que foi capturada por uma câmera trap, tem uma raposa com uma presa na boca. Então, é bem interessante, porque você consegue ver, né, como que o animal interage com outras espécies, o que ele faz naquela região, o que aquela região que ele está, aquele local que ele está, representa para ele. Então, é muito interessante a gente estar trabalhando com esses tipos de formas de captura, né? Porque além de dados sobre o animal, a gente também consegue observar o que acontece ao redor dele. E dessa forma, a gente consegue capturar muito vestígio que esse bicho vai deixar no local onde que ele está convivendo. E daí os métodos de coleta são os seguintes. Há dois métodos de pesquisa muito usados pela ciência, né? Pesquisa e coleta de dados e análise e interpretação de dados. O que isso representa para a gente, né? No caso de rastreamento de fauna, os dois métodos são muito usados, né? O primeiro, que é pesquisa e coleta de dados, é necessário para obter uma pesquisa de respectivos materiais. E daí, você coleta esses dados, você tem já informações de onde ele foi coletado, se você anota tudo certinho, e a partir desse ponto, esse material é levado para campo de análise, ou seja, é levado para algum laboratório, levado para alguma instituição de análise, que dali eles vão poder fazer todo o desmembramento daquele vestígio que foi coletado e poder estar oferecendo todas as informações sobre aquele animal. Então, por exemplo, na primeira imagem, você consegue ver fezes. Essas fezes, elas podem ser coletadas e levadas a um laboratório de análises, tá? E a partir dessas fezes, a gente consegue saber o quê? Se o bicho que deixou esse rastro
é um felino, se é algum tipo de canídeo, ou cachorros, né? Algum animal que seja dessa família. A gente consegue saber a qualidade de saúde do animal, o que ele vem se alimentando, se ele possui algum tipo de parasita ou não, tá? Outro vestígio legal também seria a imagem aí das ranhuras, né, no caso. Por meio dessas capturas, né, que a gente consegue observar em troncos, cercas, ou até mesmo em substrato terroso, no chão, em terra, a gente consegue mais ou menos imaginar o que passou por ali, qual bicho que fez aquilo, em que situação ele fez aquilo. Pode ser que ele acabe demarcando o território de alguma outra maneira, e daí essa ranhura complemente a outra informação que ele deixou lá, tá? Então, essas são basicamente algumas das informações que a gente pode coletar. Daí você vê aí nessa imagem de baixo o profissional, né, coletando informações sobre pegadas, que as pegadas também são uma fonte de informação bem legal que a gente pode estar pegando, tá, em campo, porque por meio delas a gente consegue diferenciar qual animal que é também, qual é o tamanho do animal, sexo, a idade do bicho, né? Os rastros de pegadas por onde ele deixa pode indicar o que ele está fazendo naquele local. A gente pode deduzir basicamente o que o bicho está fazendo da vida dele ali, entendeu? Então é uma forma bem legal também de conseguir informações desses animais. E daí, quando a gente encontra esse tipo de material que é a pegada, fezes, ranhuras, a gente anota tudo muito bem anotado, porque cada informação é essencial na hora da gente concluir a análise da pesquisa, tá? Então, basicamente, o que a gente faz? A gente anota espessura, tamanho, coloração. No caso de fezes, a gente anota se tem incidências de pelo, ossos, alguma coisa do tipo. No caso de pegadas, a gente também anota a largura da pegada, porque dependendo da largura, a gente também tem uma noção de qual animal que deixou aquilo. O formato, contanto que nos próximos slides que passar, vai ter um videozinho aí falando de como a gente faz para tirar o contramolde dessa pegada, deixar essa pegada registrada para a gente poder coletar dados em meio laboratorial, enfim. São basicamente isso, tá? E para a atividade encontrada no campo, é necessário, sim, a coleta, não tem como deixar, tá? De coletar nenhuma informação. Todo e qualquer detalhe que a gente vê é necessário anotar, tá bom? Essa é a principal base de investigações e rastreios de animais, tá? Aqui eu vou mostrar o videozinho de como tirar o contramolde das pegadas, só que eu queria também, né, lembrar também que não existe só essa forma de coleta de dados, né? A gente pode estar, além de coletando dados por meio de imagens das câmeras traps, por meio das armadilhas, que é a Tomahawk, a Sherman e a Pitfall, a gente também pode estar fazendo a coleta de dados de animais que já foram capturados e que precisam ter um rastreio mensal, semanal, alguma coisa do tipo, que a gente pode estar rastreando esses animais por meio do sinal de GPS das coleiras que a gente coloca. Eu não sei se vocês já assistiram em algum programa de televisão sobre vida selvagem, aqueles animais que são capturados e tem aquelas coleiras gigantes no pescoço. Nessas coleiras é posto um aparelho de GPS que ele manda sinal via satélite e a partir desse sinal a gente consegue capturar o sinal desse colar pela antena que faz a ligação junto com esse colar. Então, a gente consegue saber onde que esse bicho tá e por onde que ele tá andando, tá? Então, só queria lembrar mesmo que
São muitas as formas de rastreio, são muitas as formas de coleta de dados, principalmente sobre mamíferos, tá? Que é uma área bastante extensa para estudo, né? É uma área que requer bastante esforço e é basicamente isso. Agora vocês vão ver, né, o videozinho de como fazer o contramolde. Espero que vocês tenham gostado da explicação e espero que vocês se divirtam também fazendo os experimentos junto com esse videozinho que eu vou deixar aí, porque vocês podem fazer isso usando algum bichinho de vocês, algum gato, algum cachorro, tá? Que nesse vídeo eu usei 3 ajudantes daqui de casa, que é 2 gatinhos meus e uma cachorra. Então, eu tirei o contramolde das patinhas dele e eu espero que vocês façam isso em casa também, porque é muito legal e acaba deixando uma lembrancinha bem bonitinha para vocês, tá? Então, aproveitem bem o vídeo e tentem fazer em casa novamente. E aí, pessoal, tudo bem? Então, nesse vídeo eu vou mostrar como que a gente faz o processo de retirada de contramolde das pegadas em campo, tá? Eu vou precisar de gesso. Esse gesso aqui que eu tô usando tem aproximadamente 1 kg. A misturinha pro gesso é de 700 ml de água para 1 kg, tá? Então, é o que tem aqui e é o que tem aqui. Uma peneira, um recipiente, uma colher e diária, que é pra gente economizar no gesso e não permitir que quando a gente derramar o gesso na pegada, ela se modifique e estraga a pegada, tá? Então, o que a gente vai fazer? Aqui eu já dei uma adiantada, então seria o seguinte, a gente coloca um pouco de gesso seco na peneirinha e polvilha por cima da pegada, para ela poder sair mais nítida, né? Uma pegada mais limpa. E logo após isso a gente prepara a misturinha de gesso e joga por cima dela junto com o delimitador de área. Eu vou fazer a misturinha aqui e já eu volto para mostrar para vocês o processo de jogar o gesso e como ela vai ficar depois, tá bom? Ó, então voltando aqui, feita a misturinha, a gente só pega e espalha com cuidado sobre as pegadas, tá? Que é para não acontecer delas desmancharem ou alguma coisa do tipo. Depois que espalhada, é só esperar secar. E daí, quando tiver sequinho, eu venho mostrar pra vocês como ficou, tá? Ó, galera, então eu já tirei o contramolde, tá? Virei ele já. Já dei uma limpada pra vocês conseguirem ver melhor. E ficou assim, ó. Aqui eu usei a patinha da minha gata, né? Então, vocês conseguem ver a palma dela e os dedinhos marcados. Aqui também, ó, vocês conseguem ver, aqui é de um filhotinho que eu tenho aqui, é de gato também. E aqui seria da minha cachorra. Muitas vezes o contramolde, ele não sai perfeito, tá? Mas o que importa pra gente é conseguir pegar pelo menos os 80% da pegada aí pra gente poder coletar as informações sobre ela, tá? Então, aqui, ó, a palma da patinha dela, os dedos. E aqui a marca das unhas, tá vendo? Reparem que em gatos, em felinos, não tem a marca da unha, eles não deixam a marca da unha na pegada, isso é um diferencial, tá? Isso também vai de espécie para espécie, família para família, mas de uma forma bem fácil de diferenciar entre canídeo e felino, é isso, é você ver a marca das unhas, geralmente sempre aparece em canídeo, né? Em felino não é muito comum aparecer, mas pode ser que apareça também. Então, ficou assim, pessoal. É isso. Oi, gente, meu nome é Roberta e eu vou falar um pouco sobre os métodos de coleta de informações dos répteis. Na fauna brasileira existem várias espécies de animais e algumas são mais estudadas que as outras, até mesmo por um certo preconceito da população com algumas espécies. E um exemplo disso são os répteis, que são um grupo de animais que não são tão explorados como deveriam, porque muitas vezes a sociedade não consegue ver a importância deles para o equilíbrio do meio ambiente. E em muitos estudos sobre a fauna, são necessários coletas de dados em campo, e para conseguir uns resultados mais conclusivos sobre as espécies estudadas. Para avaliar a composição das espécies de répteis,
são utilizados alguns métodos de coleta. Por exemplo, a armadilha de cola, a busca ativa, o transecto e o quadrado. Eu vou estar falando um pouquinho sobre cada uma delas. Tá. A armadilha de queda, ela consiste em recipientes enterrados no solo e eles são interligados por cerca-guias. E um animal pequeno, ele se depara com a cerca e ele tende a acompanhar ela até, em determinado momento, ele acaba caindo no recipiente enterrado no solo. Essa primeira imagem e a segunda são de armadilhas de queda. Eles têm essa cerca que o animal vai seguir e nesse balde que fica enterrado, ele cai e ele não consegue sair. E aí tem a armadilha de cola. Ela pode ser utilizada tanto sozinha como também com a armadilha de queda. A armadilha de cola, ela consiste em criar uma barreira com uma fita adesiva ou com placas de cola dentro de um recipiente. Como no caso, quando em conjunto com a armadilha de queda, ela fica dentro dos baldes. E também ela pode ser utilizada com fita adesiva nas árvores, como nessa terceira imagem, que é uma fita, e aí o animal fica preso nessa armadilha. A busca ativa, ela consiste em procurar todos os ambientes possíveis onde pode se encontrar os répteis, e ela pode ser feita em oco de árvore e ao redor de brejos, ou então em poças com água. Nesse método é necessário que sejam registrados todas as horas trabalhadas, quantos membros teve na equipe e a área percorrida. E o transecto é um método onde o pesquisador ele vai delimitar as linhas de um terreno de acordo com os seus estudos, onde espécies, e esses animais vão ser analisados. Sendo assim, a equipe deve andar naquela faixa que já foi determinada por diversas vezes no mesmo período do dia e sempre percorrendo o mesmo caminho, na mesma velocidade, com o tempo contado. Por exemplo, todo dia às 6 horas por 30 minutos em uma faixa de 40 metros, a atividade deve ser realizada durante 7 dias quadrado. O pesquisador ele vai estabelecer uma área de quadrado, geralmente ele vai demarcar as vértices do símbolo geométrico com moldura de madeira ou metálica e ele vai mandar com uma lona com altura rente ao solo. Esse estudo é quando o pesquisador ele vai utilizar o material que foi coletado pela população ou por colecionadores ou até mesmo por aqueles que capturaram espécies que caiu no seu quintal, dentro da sua casa. E algumas vezes os relatos dos moradores podem fazer com que os pesquisadores se alertem naquele local, despertando interesse de estudo da área. Como existem várias mudanças constantes na natureza, às vezes uma espécie que não é daquele ambiente acaba indo para lá para procurar proteção, alimento, entre outras coisas. E o método de amostragem, ele mostra as espécies existentes no local com exatidão, além de deixar claro também os hábitos daquela espécie, trazendo uma série de informações importantes para o pesquisador. E assim o pesquisador pode arrumar meios de preservar essa espécie. Vou colocar um vídeo agora para vocês de um leopardo gecko. E ele está andando sobre uma areia e a gente vai mostrar um pouco das pegadinhas que ele deixa, dos vestígios que ele deixa.
esse círculozinho em vermelho, dentro dele tem uma pegada do lagartinho. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Arthur, terceiro ano aqui da Biologia também. E eu vou falar um pouco sobre o rastreamento dos anfíbios, né? Mais focado nos anúrios, que são sapinhos, sapos, rãs e pererecas. A importância, primeiramente assim, a importância do rastreamento desses animais se dá, tipo, para conseguir entender a riqueza e a abundância das espécies em determinado local, ou se existe ou não anfíbios ali naquela região, seja de rio, seja de lago, seja de qualquer tipo de corpo d'água, né? Dá para a gente também, através desse tipo de rastreamento, a gente consegue identificar o padrão de reprodução desses animais também, fora a sua atividade também, tanto diária quanto sazonal, né? Que seria, assim, ao decorrer de um verão ou de um inverno, qual que é o comportamento desses animais, né? E sempre com a finalidade de tentar melhorar alguma coisa para eles, de ver se eles não estão sendo prejudicados por ação humana, entre outras coisas. E aí, a gente começa falando sobre o rastreamento desses animais. Eles podem ser tanto quanto pegada, quanto também através das fezes, os cocô deles, né? Mas aqui a gente vai focar na vocalização, que é quando aquele sapo ele aumenta aqui a parte que seria do pescoço dele e ela infla, né? Como vocês podem estar vendo em algumas figuras aí. Durante a temporada reprodutiva deles, quando eles estão procurando acasalar, eles usam esses sacos que vocalizam para duas coisas. Uma que é para atrair as fêmeas, porque as fêmeas elas vão olhar tipo aquele que gosta tipo de fazer mais barulho, aquele que chama mais atenção, elas tendem a se sentir mais atraída. Ou então eles fazem isso também, né, para afastar outros machos, né? Seja tipo para falar, ó, eu que mando aqui, né? O meu som é mais forte, o meu som é mais repetitivo e é o que manda, entendeu? E como eu já disse antes, eles sempre costumam, tipo, a maioria desses anfíbios, eles costumam ficar seja em lagoa ou rios, lagoas e lagos, né? Poças ou então outro tipo de corpo d'água também. E a diferença, tipo, a partir do som que eles fazem, dá para diferenciar a espécie deles, né? Seja pela frequência, seja a taxa de repetição, que é o pipizinho que fica dando durante o canto deles, e também a duração influencia também. E então, a partir só dessa vocalização desses bichos, os humanos conseguem identificar que espécie que é, conseguem identificar a quantidade de sapos ali naquela região, e também os machos se diferenciam entre si no sentido de qual que manda mais, qual que manda menos, e também as fêmeas conseguem encontrar seus parceiros a partir disso. E aí a captura desse som se dá através de aparelho de gravador de áudio, né? Não é pode ser também, tipo, se o herpetólogo estiver ali na hora, o herpetólogo, o cara que estuda toda essa parte, né, de manejo de fauna, se ele estiver ali, ele pode gravar, seja com um aparelho qualquer de celular, mas às vezes o ideal é que ele deixe um aparelho à noite, num período porque a maioria desses anfíbios, eles tendem a fazer mais barulho à noite, tem hábitos noturnos. Ele deixa um gravador ali na área, aí no outro dia ele vem pega esses áudios, leva para casa, coloca em alguns programas específicos, e a partir desses programas ele consegue analisar todo o som, né? Que nem tem uma figura ali embaixo que mostra, tipo, tem um áudiozinho que é vermelho, tem um verde, tem um roxo. E a partir daí ele consegue diferenciar, não, esse vermelho é do sapo boi, aí o verde, vamos supor, é do sapo cururu, né? E assim vai diferenciando a partir disso. Eu vou falar então sobre vestígios de avifauna, né? Como os meus amigos já falaram, né? Eles estão comentando aí sobre os vestígios dos animais, que a maioria sempre são rastros que esses animais deixam. Mas no caso da avifauna, existem rastros? Existem. E esses rastros são, a gente chama que são indiretos, que são os ninhos, né? Que normalmente a gente encontra, ou às vezes alguma pena, ou até fezes de animais. Mas não é bem esse tipo de vestígio que eu vou trabalhar aqui. Eu vou levar mais para o lado
do levantamento mesmo, para quem quer observar a ave e está procurando vestígios para começar a trabalhar com aves em levantamento entre populações e até mesmo comunidade, tá? Então, vou começar a falar um pouquinho aqui sobre vestígios de avifauna voltado para esse lado. Então, para a gente entender, existem aproximadamente 10.500 espécies de aves já catalogadas, tá? Deve-se existir muito mais, mas catalogado segundo a revista, né, ButterLife International, são 10.500 espécies. E são aproximadamente aí 2.000 espécies que são encontradas aqui no Brasil. Isso segundo o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos. Bom, aí fica essa dúvida. Ornitológicos, o que é ornitológicos? Ornitólogo é o cara que ele é especialista em ave, tá? Então, o Comitê Brasileiro diz que a gente tem aproximadamente 2.000 espécies. E esses caras são feras. Então, vamos acreditar nele. Não, vamos lá. Ao visitar pela primeira vez um determinado local com o intuito de visualizar ou realizar qualquer levantamento com aves, sempre vem em mente algumas questões. Então imagina assim, que você está numa praça, né? Você é uma pessoa amadora e está querendo, sei lá, você achou interessante algumas aves ali, e aí você tem que pelo menos começar com algumas questões. Quais são as espécies que vivem ali? Ou então, essas espécies de aves que estão aqui, elas são endêmicas desta região? Elas pertencem a este lugar? Ou elas são aves migratórias? Que são aves migratórias? Aves que vêm de outras regiões para aquela região ali. Então, sempre começar com algumas questões. Então, você sendo profissional ou amador, é necessário que você faça algum planejamento, que isso aí vai facilitar o seu desenvolvimento nessa atividade de campo. E isso ajuda a você escolher um método mais adequado, que vai garantir bons resultados no seu levantamento. Igual aí na imagem a gente vê um ornitólogo, né, um especialista, né, tirando imagens de, de aves, e ao lado aqui o garoto com a sua botinha vermelha, né, olhando ali inocentemente para a natureza com seu binóculo. Então vamos lá. O Brasil está entre os 3 países detentores da maior diversidade de aves do mundo, tá? Apesar da grande maioria de espécies passarem todo o ciclo de vida aqui no território, mas normalmente algumas vêm do hemisfério norte, outras do sul da América do Sul ou de países do oeste do Brasil. E passam parte do ciclo de vidas deles aqui no país. Normalmente é época de reprodução, tá? E quando é inverno em outros países, eles vêm aqui. E algumas aves, né, que são consideradas vagantes por possuírem ocorrência irregular. Significa que elas não ficam sempre no mesmo lugar, elas estão sempre voando, meio sem rumo mesmo. Por isso, vagante. E aí é interessante aqui na imagem, que nessa imagem está mostrando, né, uma ave migratória que são esses gansos canadenses, né? E eles vêm lá do Canadá passar enquanto lá é inverno, eles vêm aqui passar o verão aqui com a gente. E aqui do lado tem uma imagem, né, mostrando as principais rotas de algumas aves migratórias aqui na América. E aí na legenda tem aí, né, a rota do Atlântico, da costa atlântica, do Mississippi, das montanhas rochosas, né? Aí essa cesta aqui, ó, mostra a costa do Pacífico. Então essas são as principais rotas aí. Então você imagina, ele vem lá de cima da América do Norte até chegar aqui na pontinha aqui do Chile. Muito legal essas rotas migratórias. Vamos pro próximo. Bom, existem espécies com hábitos diurnos que vocalizam com frequência, sendo assim um grupo de fácil detecção em campo. Mas existem uma série de fatores que vai dificultar a obtenção de alguns dados, né? Que vai refletir nessa situação real dessas aves, que serão estudadas mais à frente.
São fatores físicos, como condições atmosféricas, tá? Que vão alterar a atividade dessas aves e o grau de identificação dessas espécies, que devem ser consideradas durante o levantamento. A eficiência do método pode variar de espécie a espécie e o tipo de ambiente onde elas se encontram. Como identificar essas aves, né? Então vamos lá. A primeira coisa que é principal é determinar um objetivo. Você tem um objetivo claro na sua mente. O que eu estou fazendo aqui na praça, olhando para o céu, procurando ave? Então tem que ter um objetivo. Levantar algumas questões a serem respondidas e relacionar com elas o método mais indicado. Então, um exemplo disso. Eu tô lá na pracinha, tal, eu vi um pássaro verde, e aí eu quero saber que pássaro que é, e aí você começa a levantar questões. E nessas questões você vai tentar responder elas. Esse pássaro verde ele fica a maior parte empoleirado na árvore ou ele fica no chão? Ele o tempo todo está sobrevoando entre uma árvore e outra, ou ele permanece parado lá no puleiro quietinho? Então são questões que a gente vai levantando e vai anotando, tá? E com isso mais para frente a gente vai encontrar um melhor método. O conhecimento em relação à biologia das espécies a serem estudadas é de extrema importância para a escolha do método e da interpretação desses resultados. Então é importante saber um pouquinho sobre a biologia, do- não só dos animais, mas também do ambiente, do local de estudo. Determinar quais análises serão aplicadas e os custos, né? Então isso aí tem a ver com a viabilidade do projeto, né? Antes você realizar aquele estudo piloto, né? Para você testar algumas metodologias, calcular o tempo e acabar treinando a identificação de espécies dessas aves que você vai estar estudando. Bom, para o trabalho de observação em campo é necessário começar antes do amanhecer, que normalmente é o horário de maior atividade dessas aves, que pode se estender durante o dia todo e também pode ser realizadas atividades à noite para a identificação de aves com hábitos noturnos. É importante ter um bom binóculo para uma boa visualização, porque nem sempre você vai conseguir visualizar essas aves. E às vezes elas vão estar nos altos das árvores e bem distante, e às vezes você só vai conseguir ouvir o canto. Então é importante você ter um binóculo para tentar localizar essa ave, tá? Ter um gravador. A ideia do gravador também, como nos anfíbios, é para você gravar o som dessas aves. E quando você grava o som dessas aves, você pode estar pegando essa gravação e colocar ela, procurar depois pela internet, né? Comparar essa gravação com outras gravações em bancos de dados. E aí você consegue estar identificando o canto da ave. Uma câmera fotográfica é importantíssimo para quê? Para registrar a ave. É muito difícil registrar uma ave em campo, nem sempre a gente consegue registrar. Na maior parte, na maior grande, a maioria das vezes é o som. Então, esses vestígios a gente vai conseguir, a maioria das vezes é com o canto do pássaro mesmo. Mas às vezes a ave acaba aparecendo para a gente, então é importante você ter uma câmera fotográfica para estar registrando, que vai ser muito melhor dessa forma para você estar obtendo os dados com a imagem. E sempre ter um bom livro de aves catalogadas da região a ser estudadas. Então, nessa imagem eu coloquei vários livros, né, que a gente tem aqui no nosso país, é, de aves catalogadas. Então, aves do Brasil, Pantanal e Cerrado, aves só do Cerrado, aves da Mata Atlântica, aves da Amazônia. Então, é importante para você saber quais são as aves que normalmente ocorrem naquela região. Então, esses livros são de extrema importância. Agora vamos para a metodologia, né? Que são utilizadas nesses levantamentos de avifauna. Os levantamentos qualitativos, né, que vai ter o objetivo em conhecer previamente o número de espécies da comunidade de aves e na área de estudo. Então, é,
não é só a quantidade, né? E sim a qualidade. Então fala assim, o tipo de espécies que você vai ter ali. Então é espécie de papagaio, as espécies de tucano, de aves como pato. Vamos prosseguir. Levantamentos quantitativos também, que não apenas o número das espécies, mas também para você saber o tamanho daquela população daquela espécie. A quantidade que vai ter, então, de quantos tucanos tem ali, é uma família, não é? Então, isso é muito importante. Os principais métodos usados para censo de aves são pontos fixos, ou amostragem por pontos, né? Redes de neblina e spot mapping. Tem transectos também, mas aí eu não coloquei aqui, tá ok? Porque já foi falado antes. Cada um desses métodos apresentam vantagens e desvantagens, sendo que a escolha de qual será utilizado vai depender basicamente da questão que vai ser proposta no estudo. Então, sempre lembrando de ter um objetivo bem determinado. Bom, vou explicar um pouquinho aqui da rede de neblina, tá? A rede de neblina são redes finas de neblina que são quase invisíveis para as aves e que acabam se chocando contra elas e ficam emaranhadas nessas tramas. Então, nas imagens dá para ver que é montado, né, essa estrutura com a rede, e aí o pássaro ele vai estar sobrevoando ali aquela região, ele não vai avistar essa rede de neblina e ele vai ficar emaranhada nessa rede. Vai ter aqui no próximo slide. A localização das redes em campo vai depender do objetivo do estudo. O tipo de rede mais utilizado mede entre 12 a 14 metros de comprimento por 2 metros de altura, com uma malha aproximadamente de 36 milímetros. Mas existem diversos modelos, né? E as redes de neblina são o principal método de captura usado em trabalhos com anilhamento. E quando você precisa daquele exemplar, né? É, quando você vai fazer algum trabalho em campo, onde você precisa estar capturando aquela ave, aquele exemplar. E é sempre bom lembrar, usar redes de neblina e capturar aves sem essas autorizações é caracterizado crime ambiental. Então, nada de instalar a rede de neblina para pegar passarinho, para vender, para colecionar. Isso é errado. Pontos fixos. Bom, o observador vai permanecer parado por um tempo pré-determinado, né? E ali ele vai estar anotando todas as aves registradas por observação ou vocalização. Então ele vai estar ali num ponto fixo, observando com o seu binóculo, ele vai estar ali com o seu gravador gravando, né? Nessa segunda imagem aqui, é possível ver também que o especialista ele coloca uma espécie de um guarda-chuva onde ele consegue capturar esse som numa proporção muito maior e sempre com um caderninho ali anotando, né? Tudo que você observa. Uma vez que o observador fica imóvel em silêncio, a identificação de espécies pouco conspícuas ou ariscas é mais fácil para florestas tropicais, onde a maior parte dos registros é auditiva, e o método de ponto fixo também é mais indicado. Eu vou dar aqui algumas dicas, né, para identificar essas aves em campo para quem é iniciante. Faça registros da ave que está observando. Então, ao observar uma ave, fotografe ela e com bastante atenção de diversos ângulos e, se puder, grave o seu canto. Além disso, sempre leve um bloquinho de anotação com você e registre algumas informações sobre a aparência da ave e o seu comportamento. Por meio de perguntas, é possível ir por eliminatórias, né? E diminuir a quantidade de possíveis espécies até encontrar a correta. Qual é o formato do corpo da ave? É esbelto? É robusto? É longo? É curto? As pernas dessa ave são longas ou curtas? De que forma são seus dedos e unhas? O bico dessa ave é reto? É curvo? Fino? Grosso? De que cor que é? E o formato das asas? Ela voa sozinha, voa em pares, em bandos dispersos ou numa formação específica, como no caso lá
quando a gente estava vendo os patos canadenses lá, os gansos, né? Ela foi vista planando ou voando numa trajetória ondulada ou reta? Onde ela está se empoleirando? Então essas são algumas questões que são feitas, tá? Ela estava fazendo um ninho? Aonde? Construindo com qual material? Quantos ovos continha? A ave está se alimentando? Do que essa ave se alimenta, né? Você também pode fazer algumas comparações com outras aves que você conhece. A ave é maior ou menor que um pardal? Ou uma pomba, né? Ela é maior ou menor que um urubu? Quanto que ela é maior ou menor? Então é legal você sempre ter pontos de referência para estar registrando. Bom, agora eu vou falar aqui um pouquinho sobre essa parte, né, de aplicativo e o site que a maioria dos ornitólogos se utilizam para identificação. E aqui de uma forma bem iniciante. Tem esse Merlin Bird aí, né, que é um aplicativo gratuito, né? O aplicativo disponibiliza duas formas para identificar essas aves. A primeira é por meio de uma série de perguntas. Então ele faz umas perguntas ali, tipo, quando você viu, qual que é o tamanho dessa ave? Quais eram as principais cores? Aí no fim, o app vai te mostrar uma série de espécies que podem acabar batendo com aquela espécie que você visualizou, né? Através dessas perguntas iniciais, com as características informadas. Já a segunda opção é enviar uma foto da ave, então você pega uma imagem de uma ave que você tirou, que você viu na internet, e ele vai fazer uma comparação numa lista de espécies que sejam mais prováveis próxima àquela. Então esse é o Merlin Bird ID. E é interessante que ele é totalmente gratuito e está disponível para Android e iOS. Além disso, o aplicativo funciona sem internet. Maravilha. Vamos lá. Isso era um aplicativo. Agora tem o site que é o Wikiaves, né? Que ele é um site brasileiro de observadores de aves, muito completo, que tem como objetivo apoiar, divulgar, promover a atividade de observações de aves e através de registros fotográficos e sonoros. Então tem um banco de dados ali de sons de pássaro que é imenso, né? E as pessoas conseguem contribuir com esses áudios, né? A pessoa tem um áudio aqui, ela conseguiu identificar, ela vai lá no banco de dados e coloca, ela consegue catalogar lá, né? Então você compara suas fotos com as do site e busca registro de aves semelhantes nos mapas disponíveis. Então, além disso, eles têm tudo mapeado por região, onde foi encontrada aquela ave. Então, é um site bem completo para quem quer começar na observação. E aqui eu vou passar uma imagem, né? É um vídeo com o canto de algumas aves aqui, tá? Ele tem aí uns 3 minutinhos, mas ele é legal para perceber o canto desses pássaros aí. Vamos lá. Caso não apareça o som, vocês me avisem.
Maravilha. É isso aí, gente. Então, como vocês viram, todos esses áudios aí você pode encontrar lá no Wikiaves lá, tá ok? Então, essa aqui foi a parte de avifauna, tá? E como eu estou lembrando aqui, eu acho que eu não habilitei o meu vídeo. Olha que legal, vou aparecer aqui agora. E ó, que legal, maravilha. E é isso aí. Agora o pessoal aí da turminha quer falar mais alguma coisa? Quer complementar alguma coisa? Ana, Paula, Arthur. Eu acho que a apresentação foi muito bem feita, acho que foi muito bem explicado, todos, todas as partes, todas as áreas aí. E eu acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação. Lembrando que uma área complementa a outra, nada é separado. A gente pode usar de técnica com alguns animais, como por exemplo mamíferos, a gente também pode usar com outras espécies. E espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aí sobre coleta, espero que vocês tenham gostado dos vídeos que a gente disponibilizou e tenham aproveitado bastante. Aí, agora, a próxima interação da gente vai ser ao vivo, a gente vai estar fazendo um quiz, umas brincadeiras aí com vocês, para vocês estarem interagindo, para vocês poderem falar o que achou. E é isso, galera. É isso aí, Ana. Quero agradecer então a todos aí. Então vamos para a próxima etapa aí. Obrigado.